Bom dia, boa tarde, né, a todos e todas. Agradecer à doutora Luísa pela introdução. Como um dos co-anfitriões, não me cabe aqui agradecer novamente, mas é sempre bom a gente fazer isso. E lembrar que o Fórum, exatamente como ela destacou, é uma entidade que tenta congregar diferentes pontos de vista. E diferentes de pontos de vista, então, já improvisando um pouco a fala, na ideia de gerar um bom debate, eu, ouvindo o doutor Antônio, eu acho que é muito interessante essa história, eu estava conversando com ela aqui, da gente pensar a competência difusa para a segurança pública, lembrando, seja lá o que for segurança pública, todo mundo que já me ouviu já sabe que eu vou ficar batendo nessa tecla, não existe normativa que diz o que é segurança pública, só quem pode fazê-la. Então, a gente aqui está numa disputa muito forte. E aí, quando a gente pensa práticas institucionais, a gente está não exatamente pensando o conceito jurídico, porque nem a nossa legislação, nem nossa jurisprudência, e malemar a nossa doutrina diz o que é. O próprio Dr. Márcio Elias ontem destacou isso, dizendo que a gente conhece mais o que não é segurança e o que não é ordem do que é exatamente a ordem e segurança. Isso chama muito atenção. E para provocar, porque eu vou falar de informação, vou falar de estatística, o meu olhar sempre é um pouco a partir desse, são quase 25 anos trabalhando com estatísticas públicas, mas, na verdade, eu também gosto de provocar todos os lados, inclusive o meu mesmo, porque as agências produtoras de estatística são muitas vezes enigmáticas na produção de referências e metodologias. Então, fazendo essa ressalva, dizendo que eu não vou falar apenas da polícia, eu vou começar com uma pequena provocação, Ministério Público, concordando com a ideia da transparência e que exercer o papel de controle externo da atividade policial. E uma provocação que não tem nada a ver com o tema, mas que tem a ver. Se vocês tiverem a curiosidade de saberem o salário de qualquer policial de São Paulo, entra no portal do governo de São Paulo, está lá o salário. Se a gente quiser saber do Poder Judiciário, você tem que saber o número da lei, o número do anexo, a planilha do anexo, você entra, uma tabela PDF, que você não pode colocar busca, mas você consegue saber. Você tem que olhar 2.500 linhas. No Ministério Público isso não é possível. É no estadual. No estadual. Então, assim, para discutir a questão da transparência, a gente também tem que liberar, assim, que às vezes a gente tem que vencer. Não estou dizendo que é certo ou errado, porque tem toda uma discussão agora do CNJ em relação a isso. Mas acho que a gente também tem que lembrar qual é um pouco como que as instituições elas vão se conformando. Então, assim, aumentar o mandato das instituições, ela pode ser uma boa alternativa, desde que, junto, nós tenhamos uma outra questão, e aí, para não parecer radical demais, eu estou recorrendo a uma tese do Norberto Bobbio, portanto, bastante criticado no mundo do direito, mas que os requisitos básicos da democracia é transparência e controle. Então, se a gente pensar como mecanismo que, para fazer o controle, eu preciso de transparência, a gente, de alguma forma, tem que pensar aqui que essas duas coisas são indissociáveis. Então, as instituições precisam ser fortalecidas e o fortalecimento passa por tomar exatamente, a gente ter, a população e a sociedade, clareza de qual é o pressuposto que está guiando as ações. Acho que isso é um ponto fundamental. Isso é importante porque isso nos leva a uma questão chave sobre o que significam os números e quais as disputas que estão por trás dos números. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, essa é uma provocação conceitual de que a gente não pode falar de controle, e já que existe uma disputa pelo significado da segurança e de ordem, uma pergunta é o que seria o controle? Como bem destacou o doutor Antônio, não é só uma questão processual, o próprio Ministério Público entende que tem que ampliar para a questão difusa da segurança. Agora, como é que a gente disputa isso no dia a dia, na prática cotidiana, e começa a pensar algumas questões fundamentais? Eu vou dar, já antecipando, porque de manhã parece que as conversas guiaram muito, então, assim, eu vou pular os números em relação à vitimização, à questão das mortes decorrentes da intervenção policial, dos homicídios, e vou contar apenas um exemplo do que a gente faz e mostra como isso é relevante. Como todos os senhores e as senhoras sabem, o Brasil tem 2 sistemas grandes de informação quando a gente fala de mortes violentas. Um da área da saúde e um da área da polícia. O da área de saúde mede morte. O da área da justiça mede ocorrências policiais.
E quando a gente vai compará-los, quando a gente fala da saúde, nós temos cerca de 59 mil mortes, quase 60 mil, 58.800 e poucas mortes em relação a essa questão. Agora, quando a gente vai discutir os homicídios via sistema de dados das polícias, esse número cai para 50 mil. E há uma discussão muito forte se isso é, de fato, homicídio, se é lesão corporal seguida de morte, se é roubo seguido de morte, latrocínios, ou se é mortes de policiais ou mortes decorrentes de intervenção policial. Se nós somarmos todos os crimes, ou, na verdade, para fugir da discussão se é crime ou não nesse momento, em função da exclusão da ilicitude, se eu chamar todas as ocorrências policiais que têm o resultado morte, o número do sistema da segurança é apenas 0,17% diferente do número da saúde. Então, primeiro ponto, hoje nós já temos sistemas de informação que são compatíveis. Existe uma correlação quase que absoluta entre as duas curvas. Então, os dois sistemas estão registrando os fatos. O que nós estamos fazendo é contando coisas diferentes e narrativas diferentes. Então, quando a gente quer vender para a população, falar de direito à segurança, a gente precisa estar discutindo o que nós estamos chamando de segurança. Estamos aqui discutindo homicídios, estamos discutindo ou mortes violentas intencionais, para fugir do debate se uma ocorrência é ou não é crime, até que ela possa ser configurada como essa etapa. Então, o primeiro ponto é bastante esse. Mas como que isso foi construído? A gente fica achando que esses números são naturalizados, e aí a gente pode começar a pensar. Eu volto para a pesquisa aqui, que todo mundo gosta de ouvir os dados, que tem a ver também com a polícia, mas, assim, alguns dados extremamente relevantes que a gente, de alguma forma, tem. Muitas vezes, até pelo tamanho de São Paulo, a gente pensa que os problemas são só de São Paulo. Infelizmente, os problemas existem aqui, como existem em todas as unidades da federação. Hoje, o país tem uma quantidade muito grande de dados que, com o devido perdão aos gestores que trabalham nessas informações, nesses dados, eles servem para muito pouco, porque elas não se convertem em informação para o cotidiano da prática policial. Hoje, o Sistema Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública, o SINESP, criado em 2012 por lei e gerenciado pelo Ministério da Justiça, pela Senasp, consumiu só no ano passado 70 milhões de reais. E aí, quando divulga o número, em outubro do ano passado, divulga casos como o de Alagoas, com 1.000 ocorrências a menos do que a própria natureza da informação. Porque a ênfase é a tecnologia. Numa outra brincadeira, para as pessoas de tecnologia, acho que todos vocês aqui já ouviram projetos que eu tenho que fazer o sistema de BI, de Data Warehouse, e nunca você tem o sistema pronto. Se alguém tiver um sistema funcionando plenamente, me contem, porque na área de segurança, em 25 anos, eu nunca vi um sistema funcionando, operando, nem mesmo da Polícia Militar de São Paulo, que está sempre sendo atualizado, que está sempre sendo pensado a partir da atualização. Então, a grande questão é, muitas vezes, em relação à tecnologia, acaba nos inundando de dados, mas de pouquíssima informação, de pouquíssimo conhecimento aplicado para mudar práticas organizacionais. Então, quando a gente fala de dados, a gente tem aqui um pressuposto que a gente não tem um denominador comum. A gente não sabe o que a gente está chamando de informação. Se, para a sociedade como um todo, o medo é o medo da morte, e se a gente olhar na periferia, o medo é o medo do homicídio, o medo da morte decorrente de intervenção policial, num bairro de classe média alta, o medo do latrocínio, a questão que coloca é, todos têm medo de morrer. E como é que a gente monitora isso? Como é que a gente cria políticas diferenciadas para cada setor, para garantir equidade e garantir uma série de questões? Então, fundamentalmente, essa é uma boa discussão. E para dizer que o sistema, a questão não é só paulista, a gente percebe, por exemplo, essa matéria de jornal é de 2005, né, o uso de dados. E não sei se os senhores e as senhoras sabem, a forma como São Paulo conta os dados,
a forma como eu estou dizendo aqui, a tabela de classificação, ela foi mexida de forma residual algumas vezes com a criação primeiro do Infocrim em 2000, depois com a Resolução 60, mas a origem de tudo isso é o Boletim número 8, que foi criado em 82, com base numa resolução de 1978, assinada pelo famoso coronel Erasmo Dias. É a mesma forma que nós estamos chamando e tabulando os dados até hoje. Então, assim, na essência, é isso do que a gente está falando. Então, quando a gente fala de contar crimes e criminosos, ou contar ocorrências, a gente percebe que o que estamos hoje debatendo é aquilo que se entendia como crimes e criminosos nos anos 70. Isso tem muita diferença, porque se a gente pensar que a Constituição de 88 foi nos anos 80, então, portanto, a gente percebe as diferenças. E isso não parece apenas uma questão técnica, isso é fundamental para a gente entender exatamente aquela disputa sobre segurança pública de que a gente está fazendo, que no dia a dia dos operadores que aqui estão presentes faz toda a diferença. O que é segurança pública? Eu vou resumir a ação da persecução penal e, portanto, vou limitar a ação do Ministério Público, porque o Ministério Público tem que ter um caráter apenas de homologação da ação policial e não vai poder fazer um outro tipo de controle externo? Isso, de algum modo, é o que está em jogo. Como bem chamou a atenção o doutor Antônio, hoje, a forma como a atuação está assentada, há pouco que ser feito dentro daquilo que seria direito difuso, não necessariamente na questão criminal. Porque aqui o que está em jogo não é direito penal, o que está em jogo é direito administrativo. O que está em jogo é a gente pensar como que a gente regula e normatiza as instituições para que elas possam garantir o direito à segurança pública. Porque se eu reduzir todas essas questões a direito penal, eu não chego a lugar nenhum, porque eu não consigo individualizar as condutas, porque, na verdade, não são condutas individuais, são práticas institucionais. E aí você chega num lugar que você tem que mudar tudo para não mudar absolutamente nada. Então, essa é uma questão muito importante, e que aqui eu trouxe alguns exemplos, e aqui entro já na polêmica, porque todo mundo... A gente acha que, quando a gente fala de estatística, a gente está falando de grandes questões. A transparência é o melhor remédio para qualquer problema técnico. Não existe problema, porque não existe estatística perfeita. A estatística perfeita é aquela sobre escrutínio público, que vai ser corrigida, vai ser criticada e vai ser, eventualmente, interpretada. Mas, se eu ficar guardando na gaveta, só 2 ou 3 saberão o que vai acontecer. E o mais grave, o que acontece que, desde o ano passado, tem sido a prática aqui em São Paulo e no Brasil inteiro? Nós, às vezes, pensamos que é mais fácil criticar o mensageiro do que resolver o problema. São Paulo, e aí uma crítica que bastante leal, mas dura, é de que São Paulo, ao mesmo tempo que é verdade que é pioneiro em publicar dados, é um dos estados menos transparentes que nós conhecemos, porque publicar dados não significa ser transparente. Ser transparente na lógica do Bobbio é você ter capacidade de controle. Eu vou contar a história para vocês dessa celeuma das estatísticas. Em 2006, o Estado optou, a Secretaria de Segurança e as polícias, teoricamente, os boletins e, como bem lembrou novamente o doutor Antônio, que me antecedeu, o registro da polícia, e isso a gente tem no fórum cuidado de validar, o RDO, de alguma forma, corresponde ao que chega no conhecimento da Polícia Civil. A autoridade policial, que é o delegado de polícia, registra o fato e interpreta como um homicídio ou como uma morte decorrente de intervenção policial. A Lei 9.155, de 95, obriga o Estado a publicar trimestralmente as suas estatísticas. E, no campo
das mortes decorrentes e das policiais mortos, ela abre a lei não diz pouco, na verdade, a resolução 160 de 2000 vai dizer que, ao contrário de todas as demais ocorrências, que são responsabilidade da CAP apurar a partir das informações enviadas pela Polícia Civil, as informações sobre policiais mortos e mortes decorrentes de intervenção policial precisam, primeiro, os delegados precisam mandar para as corregedorias, que, por sua vez, vão mandar para a CAP o número consolidado. Nesse processo, em 2006, nós tínhamos, agora não vou ter os números de cabeça, mas as reportagens, depois eu tenho esses números de forma bastante prática, nós tínhamos mais ou menos, você tinha por volta de 800 e pouco, em 2013 e 2014, e as corregedorias informaram que, de fato, eram mortes decorrentes de intervenção policial, cerca de 300 e pouco. Daí a conta que o jornal chegou a quase 1.000 nesses 10 anos. E aí você foi somando e chegou a esses 1.000 casos. Por que isso é importante? Ah, porque não está publicado? Não, porque em 2006 passou-se a publicar esse número residual, numa data, no início do mês, referente ao mês anterior, no Diário Oficial, com um asterisco dizendo mortes com provável exclusão de ilicitude. Ou seja, para todos os efeitos, a autoridade policial cumpriu seu papel. Para todos os efeitos, as corregedorias exerceram sua função, publicaram uma informação. Qual é a grande questão? Na estatística oficial divulgada, esse número não consta. Não consta nem como homicídio e não consta nem como morte decorrente de intervenção policial. Mas está publicado. A alegação do Estado é que isso é transparente. Mas o que isso tem a ver? Nós podemos pensar no plano do patrimônio, porque o sistema de metas criado em 2014 significa que você tinha que bater meta de homicídios e ter um gatilho para fazer que reduz em 30% caso você não cumpra a meta de mortes decorrentes de intervenção policial. Eu reduzi as mortes e eu reduzi os homicídios pelo expurgo desses números, mesmo que esse expurgo esteja publicado. Só que quem sabe que está publicado? Eu preciso ser super especialista para fazer isso. Ah, mas isso é um problema? Não, isso vários estados, não desse jeito, mas vários estados inventam suas categorias, vários estados criam tipologias, porque não existe um sistema nacional e boa parte do país se recusa a criar uma classificação nacional de registros policiais. Por mais que o Código Penal seja o mesmo. Então, nós temos aqui um problema onde, aparentemente, todos estão publicando dados e, quando o Fórum começou a publicar o anuário e colocar todos esses dados na mesma tabela, é um Deus nos acuda, porque cada dado não bate com cada dado e aí começam as brigas federativas, aí começam as discussões. Mas uma questão fundamental é que, quando a gente vai olhar como que esse dado é produzido, e vocês acabaram de ver a pesquisa da Samira Bueno, que foi publicada na BBC Brasil, em relação ao conteúdo, e a Jaqueline já fez trabalhos dessa mesma forma, e vários outros, o próprio Michel, a gente fala, mas essa é uma atividade que poderia, eventualmente, ser... em relação à questão do controle difuso, é uma competência apenas dos promotores que têm competência criminal, pensando a questão do controle. Mas olha o que os policiais civis registram nos boletins de ocorrência. Eles, de alguma forma, vão reforçando o relato dos policiais e, de certo modo, vão criando todas as condições para que o caso seja reconhecido como de exclusão de ilicitude, antes mesmo desse caso ser efetivamente investigado, porque aí acaba não entrando nas estatísticas. E assim, Renato, você está exagerando em relação a isso, em relação ao conteúdo? Portanto, Polícia Civil. Eu não estou aqui isentando a Polícia Militar, mas eu estou mostrando que o processo da morte decorrente de intervenção policial é um processo que passa por todas as instituições. Passa pelo registro da forma como a Polícia Civil faz dessas ocorrências, passa pela forma como o Ministério Público as entende
e passa pela forma como o judiciário acata e define isso. Então, não dá para pensar que a Polícia Militar é a única que precisa ser criticada nesses casos. Porque isso mostra claramente uma questão. Eu já vou tomar aqui o alerta de que está quase acabando. Mas, para chamar a atenção disso, eu só chamo também a questão de que uma pesquisa recente, conduzida pelo Fórum, pelo Guaraci Mingardi, mostrou que, em alguns casos, uma pesquisa que ainda praticamente não foi divulgada, então, porque foi feita sob encomenda do Ministério da Justiça, mas, em alguns estados, esses dados, os ministérios públicos nem chegam ao seu conhecimento. Porque se um batalhão, se um comandante de batalhão enquadrar a ocorrência como uma morte decorrente de intervenção policial, portanto, com exclusão de ilicitude, arquiva-se. E o Ministério Público nem é informado dessa questão. São Paulo, Rio, eu consigo saber e posso até aqui fazer o debate. Mas alguns outros estados da federação, eu nem sei o que chega. Não avança em relação ao dado. O Ministério Público não sabe como produzir. Em alguns estados, as mortes decorrentes são registradas pelos familiares das vítimas que precisam registrar na Polícia Civil para poder liberar o corpo, porque o registro policial não é feito. É disso que a gente está falando. Então, a gente tem que criar as condições para que a informação realmente tenha algum valor na mudança das práticas institucionais. E, nesse sentido, a questão de você ter informações públicas é um passo fundamental. E em relação ao discurso, para fechar, em o debate que a gente tem em relação ao sigilo, que foi aqui, o debate do sigilo. O governo de São Paulo, primeiramente, criou as tábuas de temporalidade, depois, com toda a repercussão, revogou essas tábuas de temporalidade e hoje diz que vai avaliar caso a caso. O Fórum teve acesso aos boletins de ocorrência em 2013, 2014, este ano não teve acesso aos 2015, o mesmo pedido. E que em 2015 a alegação foi que nós teríamos acesso a dados privados, de privacidade, mas tivemos em 2013 e 2014. Ou seja, passa a ser, em vez de uma regra clara, pública, o sigilo para ser, na democracia, o sigilo para ter validade, ele precisa ser, ele tem que ser publicamente defensável. O que aconteceu em São Paulo? O que era público agora fica incerto, vai ser uma comissão. E essa comissão não tem os seus critérios de avaliação claros, vai na definição e no julgamento. Então, isso é extremamente... Tudo bem, por mais que exista, no fundo, a boa vontade do gestor. Não estou aqui colocando em xeque a boa vontade do gestor, mas a prática leva a reforçar o sigilo. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo quando a gente fala de você, o que eu conto de mortes decorrentes, o que eu conto de homicídio, como que eu crio um sistema nacional de informações que sirva para alguma coisa. E aí, para encerrar, o que é fundamental a gente pensar? Se eu não conseguir, e aí o Ministério Público pode ter um papel, porque ele já tem esta atribuição, e ele precisa disputar o significado em relação ao controle, se controle, para ganhar força, tem que ter transparência, uma ação do Ministério Público para garantir a padronização dessas informações seria fundamental. Não uma padronização específica a partir de 1978. Talvez, e se a gente pensar o sigilo, a gente tem uma outra provocação, que quem já me conhece sabe que eu faço sempre, que todas as instituições do sistema de justiça não estão cumprindo um artigo do Código de Processo Penal já há algumas décadas. O artigo 809 do Código de Processo Penal diz que as informações de todos os indivíduos indiciados, processados e sentenciados precisariam ser encaminhados para as agências de estatística. E essa informação não é enviada até hoje. Muitos dos operadores que acabaram de sair das faculdades nem sabem que artigo é esse. Nunca ouviram falar. Confundem com o artigo 5º do CPP, que é a questão do boletim de identificação criminal. Mas é o boletim individual, criado nos anos 30 e regulado pelo Código de Processo Penal. Portanto, lá em 41, o legislador já disse que
A informação não é exclusiva do operador do sistema criminal. Uma vez tabulado, ela é pública, porque era para isso que ele foi produzido. A mesma lei que cria o inquérito policial cria a obrigatoriedade da estatística. Nós já temos base legal, caso queiramos interferir na publicação e na padronização dos dados estatísticos. Essa é uma questão fundamental. E essa é uma questão fundamental porque vários exemplos mundiais nos mostram que, em vez do sigilo, a gente pode garantir privacidade com outros mecanismos, como sala de consulta de dados, como uma série de pressupostos, por exemplo, que aí, para facilitar a vida da minha colega aqui, uma das recomendações seria a ideia de criar um sistema onde qualquer pessoa devidamente identificada, com um pedido formulado adequadamente, pode ter acesso, assinar termo de compromisso e criar uma sala de dados para você ter o registro. O Rio de Janeiro publica o nome da vítima. O Rio de Janeiro publica o lugar do endereço da vítima. São Paulo não faz isso. Bahia não faz isso. Espírito Santo publica a lista de mortos. Ou seja, não é uma questão de pode ou não pode, é uma questão de interpretação. E aí, para terminar, uma frase longa, mas aqui eu ia falar assim, mas uma coisa que eu quero sempre chamar a atenção, porque é o risco da gente começar a fazer esse debate da informação, da transparência e do controle em outros termos. Esse texto é de 2005. Esse é um dos textos que, portanto, já tem 10 anos, para não parecer que é perseguição a um governo específico. É uma questão que eu tenho colocado já há muito tempo. Esse texto mostra que a transparência se dilui na permanência de múltiplas agendas políticas em torno de contar crimes e criminosos. E com a falta de coordenação nas estatísticas criminais, o modelo reproduzido é aquele da tradição penal brasileira. Ou seja, uma das contribuições que nós podemos trazer aqui é a criação desse espaço de coordenação. Uma atividade que o Ministério Público pode exercer é a indução, já pela sua previsão constitucional de controle externo, do que venha a ser isso. Não exclusivamente, mas de como que talvez seja um lugar privilegiado para que a gente possa ter algum tipo de denominador comum. A gente não vai avançar no combate a 60 mil mortes, à corrupção ou à violência patrimonial, se a gente não conseguir saber o que está em jogo. Hoje, no fundo, o que está em jogo é aquilo que cada operador na ponta define. Cada gestor conta da forma que melhor for, da forma mais conveniente possível. Então, quando a gente fala de... É mais fácil, às vezes, matar o mensageiro, o chato, que fica publicando dados, do que resolver o problema. E o problema não é tão difícil de ser resolvido. Tem base legal, mas tem um problema, tem uma questão, a vontade política e institucional. A provocação que eu faço, essas instituições realmente estão dispostas a coordenar esforços. Muito obrigado.